Boa noite, Paulinho. Saudade de você. Fiquei feliz quando eu vi que você tava no Insta. O pessoal tá chegando. A gente tá começando a primeira live do nosso projeto Ignição. Semana passada a gente teve uma live dos jovens, mas a gente ainda não tinha lançado o projeto. Então a ideia é a gente tá instigando o outro para manter a chama acesa, né? Porque apesar da gente estar longe fisicamente, nós devemos estar sempre perto um dos outros, deixando cair por terra qualquer barreira. A Yara quer dar um oi, eu já falei pra ela que ela não vai poder ficar na live, tá? Eu entrei um pouquinho só pra ela dar oi, dá oi. Agora vai lá embora, vai. A gente hoje tem uma convidada muito especial. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá. Então hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a pastora Cristiane. Eu vou ter muita dificuldade de não ficar chamando ela de tia, porque pra mim ela é minha tia. Mas eu vou tentar ser aqui, ter um papo bem legal com ela, para que a gente possa tá conversando um pouquinho sobre o que Deus quer falar pra gente nessa noite, né? Eu sei que Deus quer falar pra gente uma coisa muito especial. Eu vou chamar já aqui a pastora Cristiane para entrar. Circulando, circulando. Você? Circulando. Eu tô circulando. 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 Tô esperando ela aceitar. Eu vou pedir para vocês ficarem ligados essa semana, porque mais coisa vai aparecer. A gente está lançando vídeo no IGTV. A gente vai lançar um vídeo toda quinta-feira no IGTV. Terça-feira a gente vai estar lançando vídeo no nosso canal do YouTube também. Vamos continuar com as nossas lives nos sábados. Então, todo sábado vamos ter live aqui no canal. Fique atento. Nos dias que a gente usualmente tem culto, que são o segundo sábado e o quarto sábado, vamos manter as nossas lives como culto. O louvor no começo, a palavra, tá? A oração pela menina dos olhos. E quando a gente não tem culto, a gente vai fazer uma live especial. Vamos ver se agora a pastora Cristiane consegue entrar. Acho que ela tá entrando. Conseguiu. Oi, oi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Quanto tempo, né? Só mesmo pelo WhatsApp, porque pessoalmente tá difícil. Tá difícil pra caramba. Eu falei que eu não ia te chamar de tia, mas é quase impossível não te chamar de tia. Pode chamar de qualquer coisa, não faz mal. Ó, então eu vou pedir primeiro para você se apresentar, porque nem todo mundo que está assistindo a gente é lá da igreja. Tem outras pessoas que estão assistindo aqui a live que de repente não me conhecem ou não te conhecem. Então vou pedir primeiro para você se apresentar. Tá, então, meu nome é Cristiane, sou pastora no Ministério do Pastor Luiz, Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Também sou psicóloga, tenho 4 filhos, trabalho, marido, casa, muitos afazeres, mas estamos vivendo esse tempo aí especial na vida de todo mundo, né? Um tempo que pegou todo mundo de surpresa, que eu acho que ninguém nunca imaginou que estaria passando por isso nesse momento da vida, né? Verdade. Basicamente, essa apresentação é suficiente? É o suficiente, com certeza. Né? Então, a gente convidou hoje a pastora Cristiane para estar com a gente, porque, é claro, além dela ser pastora, que a gente sempre tem que ter um olhar especial para o nosso lado espiritual, ela também é psicóloga. E muito tem se falado, já há muito tempo, antes
dessa coisa toda da quarentena, do coronavírus começar, muito tem se falado do mal do século, que são os problemas de mente, os problemas de alma. E, nesse sentido, eu chamei a pastora Cristiane para estar junto com a gente hoje. Então, as pessoas estão colocando tudo muito à flor da pele, né? Parece que os sentimentos que já existiam, as angústias que já existiam, passaram a ser até potencializadas por um período de instabilidade, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? É verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua visão de como as pessoas devem estar se sentindo e o que que você pode orientar a gente nesse sentido de como a gente cuidar da gente, né? De como a gente cuidar da nossa mente, de como a gente cuidar da nossa alma. E aí a gente vai deixar, o pessoal vai comentando de vez em quando, mas eu vou deixar a pastora Cristiane livre para ela trazer primeiro uma palavra especial que eu sei que ela preparou para a gente hoje. E aí a gente depois vai abrindo para alguém que quiser perguntar alguma coisa específica, quiser colocar alguma contribuição. Tá. Então, eu acho, de novo, né, como eu tinha falado no começo, eu acho que a gente está vivendo um momento único que ninguém nunca pensou, né, experimentou realmente, né, na nossa geração, algo que é completamente inédito. E que já lemos de muitas formas na história, né? Já ouvimos falar de muitas maneiras, mas nunca vivemos isso na nossa pele, né? Uhum. E essa coisa da quarentena é realmente uma coisa que pega a gente de surpresa. Quando você se vê privado de toda a liberdade, de toda a possibilidade de levar uma vida normal, fazer tudo que você está acostumado a fazer. Então, é óbvio que tudo isso gera um monte de sentimentos, é uma explosão de emoções, né, diante de todas essas incertezas, de todas essas instabilidades, mudanças, de todas essas... enfim, dos acontecimentos que estão por aí, né? Em se tratando de saúde, gera muito medo, gera muita angústia, não só a nível pessoal, do que possa acontecer comigo, mas do que possa acontecer com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, enfim, com pessoas que a gente ama. A gente escuta falar de pessoas que estão doentes, de pessoas que estão morrendo. Óbvio que tudo isso traz muito medo, que isso assusta, que isso traz angústia. Aí a gente, não bastasse isso, a gente começa a ouvir sobre dificuldades econômicas, pessoas que estão perdendo emprego, não são poucas, pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar e pessoas que dependem de um trabalho diário para levar o seu sustento diário para casa. Então, tudo isso realmente gera muita preocupação, muito medo, muita angústia, muita ansiedade. E, enfim, outra questão que eu acho que é a nossa impotência, né? Aquele sentimento de impotência. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Na verdade, praticamente nada, né? Então, isso tudo traz um sentimento muito, muito conflituoso dentro das pessoas. Mas o que eu acho que é importante, né, da gente pensar? E que eu acho que acaba acontecendo, em especial nesse momento de quarentena. A gente vive uma vida extremamente agitada, uma vida inquieta, com milhões de obrigações, compromissos, tarefas, alvos, objetivos, amigos, conversas e lazer, e não sei, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso, de alguma maneira, impede a gente de parar para pensar, impede a gente de parar para avaliar coisas, impede a gente de parar para refletir sobre as nossas ações, sobre a forma como a gente vê a vida, sobre a forma como a gente armazena as coisas no nosso coração. Então, assim, tudo isso acaba acontecendo, querendo ou não, quando a gente entra numa quarentena. Verdade. Né? Quem tem ainda o seu trabalho ativo, como você, por exemplo, eu mesma também estou trabalhando, né? Óbvio que a gente sempre deixa de atender alguém por conta das dificuldades, mas, de um modo geral, eu também estou trabalhando. Quem tem sua própria casa, filhos e, né, todos esses afazeres, acaba também ocupado no meio de tudo isso. Mas talvez muitas pessoas hoje estejam se sentindo desocupadas, estejam se sentindo talvez entediadas, talvez angustiadas até pela falta do que fazer, né? E, na verdade, esse é o tempo em que a gente tem uma parada forçada. Mais ou menos é quando a gente está doente, no hospital, em cima de uma cama mesmo, dentro de casa, que a gente tem uma parada forçada.
né? Verdade. Mas ali é uma parada pessoal. Só que hoje a gente vive uma parada mundial. E isso é uma coisa, assim, inédita pra gente. Uhum. E nessa parada, o que antes era muito silenciado, exatamente pelo barulho enorme de todas as nossas obrigações e compromissos e atividades, começa a falar alto, que são as angústias caladas dentro da nossa alma. São os nossos medos, as nossas inquietações, são sentimentos mal resolvidos que estão lá dentro da gente bem guardadinhos e até sufocados pela falta de tempo, pela falta de vontade, pela falta de coragem, pela falta de saber o que fazer com todas essas coisas. E nesse momento de quarentena, eu acho que essas coisas começam a surgir. E a gente, sem querer, é obrigado a ouvir a voz dessas coisas que estão guardadas dentro da gente. Né? Uhum. E aí a pergunta é, né, o que fazer com esse barulho que estava silenciado e que agora começa a ter volume dentro da gente? Sim. Começa a falar alto. Né? E obviamente que ele não só existe sozinho, ele às vezes é reforçado pelo eco de tantas vozes que estão ao nosso redor, de outras pessoas angustiadas, de outras pessoas aflitas, de outras pessoas inquietas, né? E não só isso, potencializado por uma mídia que tem jogado um terror no coração das pessoas, não é? Então, realmente, essas coisas trazem uma dificuldade maior. Claro. Porque você começa a pensar no cenário que está sendo, né, desenhado diante da gente e se depara com a nossa própria realidade e o que se faz com tudo isso. Uhum. A verdade é que, por mais difícil que seja, e às vezes é bastante difícil mesmo, a melhor coisa que a gente tem para fazer nesse momento é tirar o melhor proveito da situação. E qual é o melhor proveito dessa situação? É, de alguma forma, realmente investir tempo e deixar essas coisas aparecerem. Ou seja, descobrir o que está silenciado dentro da gente. Descobrir o que está guardado lá dentro. Né? A Bíblia tem um versículo muito bonito em Provérbios que fala sobre que o coração do homem é como águas profundas e que o Espírito lança sua luz e tira para fora aquilo que está lá no fundo. Se a gente parar para pensar, águas profundas são águas escuras, porque pela profundidade delas a luz não chega lá embaixo. E aí realmente é onde a gente guarda coisas que a gente não enxerga no nosso dia a dia. Está tudo lá escondido. Mas nesse momento que a gente começa a ter tempo para parar para pensar e refletir, é uma boa hora para a gente pedir a Deus que lance o seu Espírito sobre a nossa alma, que possa trazer à tona coisas escondidas. Não é? Então, nessa hora, eu acho que é uma hora importante para a gente pedir a Deus essa coragem e a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos ajudar realmente a ver o que está guardado dentro da gente. Porque essas coisas guardadas, por mais que a gente pense que elas estão silenciadas, elas estão agindo por trás dos panos. Elas estão interferindo na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, de reagir, de enxergar as coisas, né? E eu acho que é tão importante a gente gastar tempo em se cuidar nesse aspecto. A gente cuida do nosso físico, a gente cuida da pele, a gente cuida, né, da aparência, da roupa, mas a gente não cuida da alma. E ela é a essência que está dentro da gente. Né? Ela é a chama que alimenta todas as demais coisas a partir de nós. Né? Então, eu acho que é muito necessário a gente ter esse olhar que enxerga todas essas coisas. Eu peguei um versículo aqui na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E é muito difícil a gente concordar com a gente viver isso, né? Exatamente, de que eu vou me regozijar, né, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nos medos, né, em toda sorte de dificuldades. Mas a verdade é que quando eu sou fraco, então eu sou forte,
E há um outro texto que diz, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso quer dizer que na hora em que eu me deparo com a minha vulnerabilidade, é a boa hora que eu tenho para deixar Deus operar em mim. Né? É a boa hora que eu tenho para estabelecer um elo, um vínculo de intimidade com Ele, em que eu possa... Reconhecer a dependência dele, né? Total. Exatamente. Não só reconhecer a dependência, mas chamá-lo para ser agente direto nas nossas vidas, para intervir nas nossas vidas, intervir né, em tudo que se passa dentro da gente. A gente tem um reservatório de memória e de sentimentos que ficam guardados dentro da gente, de registros, que muitas vezes são poços de contaminação dentro da nossa alma. E como que é importante a gente se dar conta, né? Por que eu estou tão angustiada? Por que eu estou tão ansiosa? Às vezes a gente tem dificuldade até de identificar a emoção que está dentro da gente. Eu sei que eu só não estou bem. Eu sei que eu não estou feliz. Eu sei que eu não me sinto confortável. Mas eu não sei nem dizer o que é. Então é importante a gente conseguir identificar essas emoções para a gente poder tratar delas. Né? Diz que a ansiedade é o mal desse século, de fato tem sido mesmo um grande mal, né? A depressão e tudo mais, mas como que a gente lida com isso? A gente tem que tentar de fato identificar o que tem despertado a nossa ansiedade. A ansiedade ela não vem sozinha, ela caminha lado a lado, abraçada com medo. E a palavra de Deus nos diz, o perfeito amor lança fora todo medo. E é essa segurança no amor de Deus por mim, essa segurança no amor de um ser supremo, todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, que tem o meu mundo completamente dominado na sua mão. Nada foge ao seu controle. Foge do meu, mas não foge do dele. Né? Ele provê coisas antes mesmo que eu venha pedi-las. Então, é exatamente trabalhar todas essas coisas que é tão fundamental para a gente poder aquietar o coração. Né? Tem um versículo muito importante que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Isso quer dizer o quê? Se acalma. O teu mundo está caótico, as tuas emoções estão caóticas, o que está à tua volta está caótico, mas eu continuo sendo Deus e Senhor sobre todas as coisas. Então, entrega a tua ansiedade diante de mim, né? Traz diante de mim as tuas petições, que eu estou cuidando de você em cada detalhe, né? Então, assim, existe uma riqueza de inúmeros versículos que falam exatamente sobre tudo isso. E como que é importante a gente lançar mão dessas coisas, né? Para cuidar de coisas que são absolutamente naturais. Não adianta a gente dizer, mas você tem medo, você está ansioso, você está deprimido, mas você não é cristão, como você está vivendo todos esses sentimentos? Isso não é uma resposta, porque, na verdade, esses sentimentos fazem parte do ser humano. Do homem, Exatamente. Isso faz parte da nossa natureza, né? Só, e até de uma forma até de autodefesa, de autoproteção. O medo é um instinto defensivo, né? De defesa. Só que a questão é, quando ele me conduz para que eu me desvie de perigos, isso é bom. Mas quando ele me conduz para que eu não me arrisque em coisa alguma, porque eu vislumbro perigos que ainda nem surgiram, ou seja, eu me antecipo nas coisas, aí ele é nocivo, aí ele me paralisa, aí ele me acovarda. E isso é muito negativo, isso é muito prejudicial. Né? Então... É aquela figura de você usar o obstáculo como um trampolim, né? Você usar o medo para te dar o gatilho de reação. De se proteger e de reagir. Exatamente. Em vez de se acuar. Exatamente. No mundo animal, existe uma reação ao medo que é uma paralisia. Né? O animal, quando ele se sente debaixo de uma ameaça muito grande, é como se ele congelasse. Né? Ele paralisa por completo e ali é como se ele estivesse reunindo todas as forças dele para fugir. Né? Então, esse momento em que a gente se vê tomado de medo e que a gente parece que paralisa, ao invés de a gente paralisar e realmente se deixar dominar, é importante como se a gente se voltasse para nós mesmos, nos conectássemos com Deus e disséssemos, Senhor, agora como, para onde e de que forma?
Para Me onde eu irei? junta as forças nesse momento para que eu dispare, né, com toda essa adrenalina que eu vou injetar aqui no meu corpo para poder juntar forças e me salvar e defender a minha própria existência, né? Isso, do ponto de vista emocional, tem que acontecer. Sim. Eu preciso dar essa parada para juntar forças e buscar uma estrutura psíquica que me permita enfrentar dificuldades que muitas vezes são muito maiores do que eu, né? E Deus é um grande aliado nessa história aí. Verdade. E, de certa forma, agora fica até mais fácil da gente se permitir a paralisação, né? Porque no dia a dia, no corre-corre, as ansiedades Exato. vêm, os medos vêm, às vezes você não tem nem tempo de ter esse E refúgio, né? processar, exatamente. Você não tem isso. Então, a Exatamente, gente você tem que não tem tempo. aproveitar. Exatamente. Você não tem tempo de processar nada disso, né? Porque uma coisa vai atropelando a outra. Se você separa, vem o caminhão já atropela, que vem logo atrás, entendeu? Sim. Então, é uma onda em cima da outra, né? E esse Você vai só fato, aguardando. exatamente. Vai armazenando e às vezes não de uma boa forma. Sim. Né? Armazena de uma forma que envenena a gente, que nos adoece. Uhum. Né? Teve uma coisa que você falou que eu tinha até pensado também em te perguntar. Porque, às vezes, tem muitos sentimentos mesmos nossos e, às vezes, a gente absorve o dos outros, né? Então, como a gente saber separar duas coisas? Como a gente saber separar o que é nosso e o que é do outro? Como a gente se cuidar para cuidar do outro? Porque é muita coisa mesmo, né? Então, Eu acho que isso que você está colocando é de extrema importância, porque assim, a gente vive num mundo social, né? A gente está sempre em contato com as pessoas. E óbvio que não adianta a gente pensar que minha vida está bem, então está tudo ótimo. Se eu olho para o lado e eu vejo alguém que não está bem, se eu vejo o outro que está em grande aflição, se eu vejo o outro que está passando por um problema grave. Então, assim, eu não posso ser tão egoísta e viver tão isolada de tudo e de todos a ponto de não viver problemas ou não sentir dores que não sejam únicas exclusivamente as minhas, né? Então é evidente que a gente se importa. A gente se importa com a família, a gente se importa com os amigos, a gente se importa com muitas pessoas, até pessoas que a gente nem conhece, que a gente escuta coisas a respeito e aquilo move o nosso coração em angústia e em tristeza. Mas o que é necessário a gente fazer? Obviamente, muitas vezes, a maioria das vezes, essas coisas são coisas que fogem ao nosso controle, né? Eu não tenho como mudar a realidade dessa pessoa. Então, o que me cabe fazer? Eu acho que coisas importantes que a gente pode fazer. Uma é se mostrar presente. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou dizer o quê? Qualquer coisa que eu diga não vai trazer solução. Então, assim, eu nem tenho experiência de vida para ajudar essa pessoa. Não importa. Se a gente tiver uma disposição amorosa, o se fazer presente, o dizer, olha, eu me importo com você, eu estou aqui ao seu lado, isso já tem uma força extraordinária. Que a gente não sabe, mas que o outro sente e reconhece e valoriza. Né? Então, só essa disposição já é fantástica. Né? Do dizer, eis-me aqui, conta comigo, tá? Tô do teu lado, vamos lutar junto, vamos resistir junto, você não está sozinho. Então, isso já tem um efeito extremamente positivo. E o outro efeito que a gente pode fazer, outra ação que a gente pode ter, é que, além de poder ajudar objetivamente naquilo que nos cabe, que nós temos condições de ajudar, seja do ponto de vista material, emocional, né? Enfim, de que ordem for, né? Até de trabalho braçal mesmo, nós podemos orar uns pelos outros. Né? E nós podemos lançar mão de uma palavra que é viva e eficaz, que pode ajudar o outro a fortalecer a sua fé, a fortalecer o seu ânimo, né? A fortalecer o olhar caído. Porque quando a gente está no meio da aflição, a gente é tomado de tanta angústia que os nossos olhos parecem que são consumidos por aquela nuvem negra. E a gente não consegue mais lembrar que, apesar da nuvem, o céu está azul lá em cima e o sol está lá brilhando. A gente só vê a nuvem negra. Parece que a gente não lembra nem dos dias que já tiveram céu azul e nem nunca imagina que poderá haver outro dia de céu azul. A gente fica completamente ali, né, imerso
na negritude daquela nuvem. Então, como que é importante a gente ajudar o outro a lembrar disso? Sabe? Parece que não, mas é importante a gente trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra, né, de esperança. Exatamente. Uma palavra de esperança. Porque as coisas vão ser melhores, a gente vai passar, né, por essa aflição e as coisas vão melhorar. Então, eu acho que essa é uma das formas da gente agir no meio de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, respondendo diretamente agora a sua pergunta, a gente entender o seguinte: eu tenho limitações. Eu não posso pegar a aflição do outro e trazer para a minha responsabilidade de resolver o problema dele, porque nem sempre isso vai ser possível. Então, eu preciso também aquietar o meu coração de saber que eu também tenho limites. E aí sim eu entrego na mão de quem pode resolver, que é ilimitado e que tem poder para fazer qualquer coisa. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta a gente entrar no desespero. Vamos falar com quem pode mudar as coisas. Né? Então, a gente vai e fala com Deus. A gente vai e ora ao Senhor, porque Deus é fiel. Deus é presente e Ele se importa, de fato, com as nossas vidas. Não é? Então, eu acho que isso é importante. Saber reconhecer as nossas limitações e saber depositar aos pés do Senhor a aflição, não só a nossa, a daqueles que a gente ama e com quem a gente se importa também, para que Ele também entre nesses cuidados, porque eu não dou conta. E eu acho que ninguém dá. Eu não dou conta, muitas vezes, da minha própria realidade, né? Que dirá da realidade de outra pessoa, que às vezes tem outras características e outras circunstâncias que eu não tenho como interferir. Mas eu acho que tudo isso é importante da gente pensar e lançar mão. Outra coisa que eu pensei, que me veio à cabeça aqui foi, e quando a pessoa está tão angustiada que ela pensa assim: eu não consigo. Porque eu tô tão angustiada, eu não consigo lançar uma palavra de esperança para ninguém, não consigo nem lançar para mim, quanto mais para os outros. Então, nesse caso, se eu cheguei nesse nível de angústia, né, de desespero, se eu estou tomada exatamente, imersa na nuvem negra, né, eu não consigo de mais nada, nesse momento, quem precisa de ajuda sou eu, né? Então, eu preciso realmente buscar ajuda de alguém que esteja em melhores condições do que eu. E é importante a gente entender o seguinte: esse momento de buscar ajuda pode trazer um cheiro de humilhação, de incapacidade, de vergonha, de fracasso, mas a verdade é que a gente precisa entender que todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune a esse momento mau. A gente vê na Bíblia inúmeros personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, que foram exaltados, né, pela palavra, pela fé que tiveram, pelas ações que tiveram, e que se depararam com momentos como esse, de total desespero, de não conseguir ter esperança, nem ânimo, nem força para nada. Né? Então, de maneira alguma é vergonhoso pedir ajuda. De maneira alguma é humilhante contar com alguém que naquele determinado momento está mais forte do que eu. Né? Então, assim, se você precisa dessa ajuda nesse momento, peça. Né? Não espere que a ajuda chegue até você, porque, na verdade, não é que a gente não tenha que estar atento a todos. Precisamos estar atentos àqueles que estão à nossa volta, mas nem sempre a gente consegue captar. Porque assim como nós ficamos aflitos no nosso íntimo, muitas vezes, até por essa estratégia de encobrir a nossa fragilidade, com medo do que as pessoas vão nos julgar ou pensar a nosso respeito, a gente faz uma máscara muito bem feita, entendeu? E nem sempre as pessoas percebem ou estão sensíveis o bastante para perceber a nossa necessidade. Por trás daquela máscara tão bem feita, daquele sorriso tão bem articulado, tem alguém berrando desesperado. Né? Então, eu vou esperar que alguém escute, ou perceba, ou me enxergue? Não, eu vou buscar ajuda. Se alguém me enxergar antes que eu busque ajuda, ótimo, eu não vou nem precisar pedir. Mas se ninguém percebeu, eu vou pedir ajuda. Nesse momento, a gente precisa ter realmente um amor próprio suficiente para isso. Para pensar que mais vale a minha sobrevivência e o meu bem-estar
do que me importar com o que o outro possa pensar. Uhum. Não é? A gente Verdade. lança fora essa vergonha, sabe? O mundo ele está muito pautado na aparência, né? A gente tem sempre um cenário bonito, as redes sociais estão aí para isso, para mostrar uma felicidade, uma plenitude de vida, sucesso profissional, familiar, toda sorte de alegrias que todo mundo tem. Então a gente está sempre postando felicidade. Raramente alguém posta tristeza, não é? Uhum. Então, não que a gente precise postar as tristezas para todo mundo Claro. Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero te dizer é, a gente não pode entrar na ficção, né, nesse cenário fantasioso de que, nossa, todo mundo no meu Instagram tudo está tão perfeito. feliz, só eu que estou com problema. Todo mundo tem a vida tão bem resolvida, só a minha que é triste. Entendeu? Só eu que tenho problemas no casamento, só eu que tenho problemas de trabalho, só eu que tenho problemas na família, só eu que tenho problemas emocionais, todo mundo está bem resolvido. Não é assim. Isso não é verdade, isso não é verdade mesmo. E a gente entendendo isso e lidando com naturalidade com as nossas emoções, porque elas fazem parte da nossa vida, da nossa essência, da nossa existência, a gente vai cuidar disso de uma forma muito mais natural e espontânea, sem tantos medos e tantas preocupações. Uhum. Verdade. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Que teve pergunta que eu fiz aqui que as pessoas falaram, ah, isso mesmo, eu queria perguntar isso, mas ninguém falou mais nenhuma outra. Pensa aí. E aí? Eu já fugiu aqui um pouquinho da minha tela, tá bem fraquinho, não sei nem quem foi que mandou, mas eu consigo ler meio apagadinho aqui, ó. Creio que estamos todos sendo provados durante esse tempo terrível. Foi a tia Lenira. Tá. Então, o que eu entendo desse tempo, né, terrível? A palavra que Deus trouxe ao meu coração, e foi até a palavra que eu compartilhei hoje na nossa célula virtual, foi exatamente falando sobre isso. Que eu creio que, como está lá em João capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira, nós somos seus ramos. E esse é um tempo em que Deus está sacudindo a videira. Sabe? O objetivo do Senhor em sacudir a videira é fazer cair dela tudo que não é videira. Então, são as ervas daninhas que não são videira, são os parasitas que se pegam ali nos troncos que não são videira e que sugam a energia, são as folhas secas, são os galhos mortos, são os tênis que alguém jogou para o alto e caiu, enrolou lá no galho, uma série de coisas que foram pousando e se estabelecendo sobre a videira, mas que não é videira. Então, essa hora é a hora que Deus sacode essa videira, que é a sua igreja, né? Para quê? Para que ela dê mais fruto. O objetivo do Senhor é que a videira seja limpa. Então é a hora de limpar os ramos que dão frutos para que eles possam dar ainda mais frutos. Cortar fora os que não dão frutos, porque eles só enfraquecem a árvore, né? Tirar todas essas sujeiras que ficam por cima da videira e sacudir essa árvore. Para que os seus frutos possam nascer com muito maior abundância, com muito maior saúde, força e sabor. É isso que Deus quer fazer no meio da igreja de Cristo. Para quê? Para que essa noiva esteja apta para refletir a glória de Deus. É chegado o momento em que a noiva precisa refletir com muita abundância, reluzentemente, a glória de Deus, para que essa glória alcance a milhares que não conhecem ao Senhor. Esse é o tempo. E a gente precisa estar atento para isso. Verdade. É impressionante como esse momento tirou a gente da nossa zona de conforto, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Tirou a igreja da zona de conforto e até tirou as pessoas do mundo mesmo. Todo mundo saiu da zona de conforto, né? Quantos pais e mães que não tinham tempo para os seus filhos agora estão se vendo obrigados a sentar do lado para estudar, né? Quantas pessoas não cozinhavam mais uma coisa dentro de casa e estão voltando para a cozinha, estão lavando um banheiro, saiu da nossa zona de conforto totalmente, né? Todo mundo. Às vezes a gente queria fazer tudo muito perfeitinho para lançar uma live, por exemplo, no Instagram, para lançar um vídeo. E a gente viu que não precisa disso, né? Que a gente pode usar esses meios todos para
para a gente se reinventar e para a gente levar a palavra de Jesus, levar a nossa alegria, levar a paz, levar tanta coisa que a gente tem, né? Eu acho que você falou uma coisa super importante, né? Quando você diz assim, eu acho que agora, antes a gente gastava muito tempo para produzir alguma coisa que fosse muito perfeita, né? Numa live, no Instagram, no story, qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque a gente estava tão preso a essa coisa da nossa imagem, né? Do que o outro vai pensar e de como o outro vai me avaliar. Mas nesse momento de desespero, né, que a gente começa a falar uns com os outros, você vê que isso está meio que de lado. As pessoas estão indo para o vídeo sem muito se preocupar com o cabelo, com a maquiagem. É porque é tão bom ver o outro, né? Exatamente. É tão assim, tão necessário, né? Que essas coisas foram perdendo a importância. Isso me faz pensar uma outra coisa ainda maior do que isso. Quando a gente se reúne nas nossas igrejas, durante o louvor, ou durante a palavra, está todo mundo lá, né? Ou de mãos levantadas, ou cantando, ou até batendo palma, e na hora da palavra a gente está lá todo mundo sentadinho, olhando para frente, olhando para o rosto do pregador, do pastor, né? Mas só Deus sabe por onde vai o coração e a mente de cada um. Se ela está presente naquele culto, realmente cultuando e adorando ao Senhor, ou se não está. Agora que a gente não está mais dentro da igreja, prédio físico, que nós estamos cultuando a Deus juntos pelo YouTube ou por outros veículos, né? Ou seja, a gente está lá vendo o pastor, vendo a pessoa que está ministrando o louvor, mas ninguém está vendo a gente. Nessa hora, a gente não precisa fazer cenário. A gente não precisa fazer cara de crente, a gente não precisa levantar a mão para parecer espiritual, a gente não precisa ficar olhando para a carinha do pastor, para todo mundo ver que a gente está prestando atenção. A gente não precisa fazer cena. A gente está em casa e ninguém está vendo a gente. Essa hora é a hora que a gente vê se a gente cultua Deus de verdade. É a hora que a gente vê se a gente adora o Senhor de verdade. Porque a mesma concentração e a mesma entrega, a mesma disposição de cultuar precisa acontecer lá e cá. Exato. Não importa se alguém está me olhando ou não está me olhando. Eu acho até mais confortável que ninguém está me Sem olhando. alguém não Se eu quiser chorar, eu choro. Se eu quiser, né, ficar lá com cara feia diante de Deus chorando, me distorcendo, eu posso fazer isso sem preocupação. Dá mais liberdade, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa importante, né? Uhum. Da gente considerar. Agora, em paralelo a isso, tem uma outra questão, que é a gente parar para valorizar verdadeiramente os nossos amigos e os nossos irmãos, né? Hoje vivi uma situação muito estranha, eu diria engraçada, mas depois eu estou mudando de ideia, eu não sei muito bem como definir. Porque foi o seguinte, eu saí de casa e fui ao mercado. E aí, na hora que eu estava no mercado, a gente está todo mundo meio preocupado de andar um pouco distante uns dos outros, né? Então, está todo mundo assim, meio esperando um passar, para depois o outro passar, aquela coisa meio assim. Mas, na hora, houve uma confusão ali, que eu passei, e um homem que estava vindo também passou, e ele esbarrou o cotovelo dele no meu cotovelo. Só esbarrou o cotovelo. E aí, ele disse assim, ai, me desculpe. Aí eu nem olhei para ele, assim, eu meio que virei meio de lado, porque eu já tinha passado na frente dele, virei um pouco de lado para que ele me ouvisse e eu disse, não tem problema, tudo bem. E segui. Quando eu segui, ele disse assim para mim, já faz um mês que eu não toco em ninguém. Aí eu comecei a rir, porque eu achei que fosse uma piada. Tipo assim, o nosso encontrão foi uma oportunidade de eu tocar em alguém, porque há um mês eu não toco em ninguém. E aí eu comecei a rir, eu achei que ele estava fazendo uma piada daquela situação. Só que ele não riu. Eu ri, e ele não riu. E quando ele não riu, eu parei para pensar que aquilo poderia ser uma coisa séria. Que ele pudesse realmente estar dizendo Verdade. isso. Tem um mês que eu não toco em ninguém. Eu não sei qual é a realidade familiar dele, mas ele pode ser uma pessoa que vive só. Que mora sozinha, sim. Que mora sozinho, que não tem ninguém, que literalmente está um mês trancado dentro de casa e não tem contato com ninguém. Entendeu? E aí eu fiquei pensando, na hora que eu esbarrei com ele, bem nem passou nada na minha cabeça, mas na cabeça dele passou a ideia do toque, do contato, da aproximação, que ele disse ali, a princípio eu pensei que fosse numa brincadeira, mas depois eu estou achando que não foi, que está fazendo muita falta para ele. Não é? Então, assim, como que é importante a gente valorizar
os nossos familiares, os nossos amigos, e esse é um momento para a gente recuperar o prazer de estarmos juntos em família. Porque cada um sai para o seu compromisso, cada um sai para a sua própria vida, difícil reunir a família toda no mesmo lugar, e a gente esquece que dentro daquela casa deveriam estar os nossos melhores amigos. Uhum. As pessoas com quem a gente tivesse mais prazer de conviver. Então, isso que você está dizendo, voltar para a vida doméstica, né? Voltar a fazer uma comida, voltar a cuidar de um filho, voltar a lavar um banheiro, seja, dividir tarefas de casa, enfim, é um momento para a gente lembrar que a gente precisa resgatar o prazer dessa família, o prazer dessa convivência. Da convivência. Que é uma das chaves para trazer equilíbrio emocional para a gente. Porque se eu tenho uma família que me traz o sentimento, a sensação de afeto e bons afetos, eu vou ter muito menos necessidade de encontrar esse retorno afetivo do lado de fora. Uhum. Entendeu? Eu vou ter muito menos necessidade. Se eu me sentir aprovada dentro da minha própria casa, eu vou ter muito menos necessidade de ter a aprovação dos de fora. Então, tudo isso é muito importante, né? É o momento que Deus está nos dando. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Tem que aproveitar. Não é? Sim. Teve alguém que perguntou assim, olha, tem problema eu não assistir notícia nenhuma, ficar totalmente alienada porque tudo isso só traz medo? Então, eu acho que assim, a gente estar totalmente alienado, eu não acho uma boa ideia. Porque os meios de comunicação veiculam coisas importantes que a gente precisa saber, né? Então, é importante eu saber em que pé as coisas estão, está avançando, está regredindo, né? É aquela coisa do descobrir. Eu posso me descobrir e descobrir em mim mesmo coisas ruins e coisas boas, mas se eu me privo das coisas ruins, eu também vou me privar das coisas boas. Então, se eu não vejo as notícias, eu também não vejo boas notícias, eu só vejo mais notícias. Então, assim, é importante a gente ter acesso às informações. Mas eu acho que a gente pode restringir. Pega o G1, dá uma lida, ou outro jornal que você prefira, dá uma lida básica, ou escolhe um momento do dia para você ligar a televisão e você pegar as informações básicas e pronto. Esse negócio de ficar com a televisão ligada, passando de jornal em jornal, só ouvindo comentário de um, opinião do outro, notícia daqui, notícia dali, isso realmente não traz benefício. Até porque, infelizmente, os nossos jornais, eles são muito politizados. Então, tem toda uma inclinação política por meio de tudo isso. Não é uma informação pura e simples. É uma informação tendenciosa. Então, a gente também tem que ter cuidado com essas coisas, né? Hoje a gente vive uma realidade mundial, um drama mundial. Então, não interessa qual é a situação política do Brasil, ou da Itália, ou da Alemanha. A questão é como resolver tudo isso, entendeu? Então, assim, vamos deixar de lado essas questões e pensar no bem-estar da população, da humanidade, das pessoas individualmente, né? Então, eu não acho o ideal ficar totalmente alheio, mas separa um momento para se atualizar, depois faz coisas mais produtivas. Até nesse sentido mesmo, separar um tempo para isso e lembrar que a gente tem que se alimentar de outras coisas também, né? Se encher de outras coisas. Esses dias eu estava pensando isso. Do que a gente tem se enchido durante a quarentena? Porque com certeza isso influencia no nosso estado emocional. Se eu estou me enchendo só de notícia, se eu estou me enchendo só de Big Brother, se eu estou me enchendo só de futilidade, eu não vou conseguir parar para ter o meu tempo, para deixar Deus olhar para dentro de mim, para eu olhar para dentro de mim, para eu resolver todas essas sensações, né? Então, é importante também saber aonde você está buscando a informação, aonde você está pousando os seus olhos, os seus ouvidos, né? Sim, com certeza, com certeza. E essa é a hora, exatamente, porque a gente tem mais tempo disponível para a gente saber aproveitar bem esse tempo,
né? Gastar tempo conversando com a família, gastar tempo rindo com a família, gastar tempo trocando informação entre a família, ou lendo bons livros, lendo a Bíblia, gastar tempo orando em família. Quantas pessoas já não oravam mais em família porque os horários nem combinam Não mais, batem, cada um né? chega numa hora diferente. Né? Quando um chega, o outro já orou, aí vai orar tudo de novo, mas não, agora não posso orar mais porque eu tenho que fazer outra coisa. Então, assim, não dá. Então, vamos gastar tempo fazendo essas coisas, né? Hoje eu vejo, pelo menos na minha realidade, quanto mais tempo a gente tem investido como família em oração, sabe? Porque é um momento em que a gente precisa estar orando. Né? E a Bíblia fala isso lá em 2 Crônicas. Se o meu povo que por mim se chama, se humilhar, né, clamar, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. Então, assim, é um momento, a igreja tem poder de modificar a realidade que a gente está vivendo. Né? Quando a gente vê lá em Abraão intercedendo lá pela cidade, mas, Senhor, se tiverem 10 justos, se tiverem 9 justos, se tiverem 8 justos, não é? Então, assim, é um momento de interceder, de clamar e de mudar o cenário mundial por meio da nossa oração. A gente já viu testemunho disso no passado. Né? Fala-se da história da Inglaterra, que estava já pronta para ser atacada, e aí oraram e aquela guerra foi impedida, e eles foram libertos daquele ataque iminente. Quer dizer, a gente sabe que Deus tem poder para mudar a realidade e o cenário das coisas. Então, é um momento importante para a gente diversificar, sim, as nossas funções, as nossas ações em casa, mas, ao mesmo tempo, gastar tempo naquilo que vai me nutrir, me fortalecer, e não naquilo que vai me sugar, para eu ficar ainda mais abatido, mais desesperado, mais deprimido e não encontrar forças nem esperança para nada. Né? Aliás, esse é o momento para a gente lutar arduamente contra isso, para que as pessoas não cheguem num desespero tal a ponto de pensarem num suicídio, o que é uma realidade. Né? Então, é importante realmente a gente ter essa palavra, não só para alimentar a nossa própria alma, mas para alimentar aqueles que estão à nossa volta, uma palavra de esperança. Sim. É aquele ditado, né, do mente vazia, oficina do diabo. E é isso aí. Isso. Se a gente não cuidar, não encher do que precisa encher, fica ali livre para o inimigo se aproveitar de tudo, né? Sim, é verdade. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa no meu consultório e na hora que eu estava falando com ela, me veio assim uma imagem na minha cabeça que eu achei muito rica. Que às vezes a gente está vivendo um cenário de aflição, de angústia, de tristeza, seja pessoal, e no caso desse momento é mundial, né? Nem nacional, é mundial, né? Mas que pinta, né? Imagina o vidro da janela, a janela toda ali, aquele vidro todo transparente. E a gente pinta naquele vidro inteiro aquele cenário de um dia nublado, de um dia sombrio, de um dia escuro, de um dia, né, assim, angustiante. Só que quando você pinta isso na janela, não importa se do lado de fora está fazendo sol ou está fazendo chuva, você só vai ver aquilo. Galera, caiu na hora da oração. Caiu na hora da oração. Pedro, pede para sua mãe entrar aí pra gente poder fazer a oração. Falta a pastora Cristiane entrar para ela poder fazer a oração. Salvei a live. Lucas e Pedro, alguém pede para a pastora Cristiane entrar aí para poder ela fazer a oração que cortou no meio da oração. Completamos 1 hora. Ah, ela acabou de entrar. Gente, fiquei orando aqui um monte sozinha. Porque eu tava Vai orar de novo. Onde que eu parei, você sabe dizer? Foi logo no comecinho.
Foi logo Foi no bem no comecinho, comecinho? porque a gente faltava 2 minutos para terminar quando eu te pedi para orar. Entendi. Então tá, então vamos de novo, vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Realmente, ó Deus, eu não vou lembrar de tudo que eu disse na oração, que eu estava aqui um tempão orando sozinha. Mas eu quero colocar cada vida, Senhor, diante de Ti. Amém, Pai. Cada pessoa que está participando dessa live, Senhor, eu quero Te pedir, abençoa, Pai. Abençoa em suas necessidades mais urgentes. O Senhor se importa com o coração de cada um, Senhor. E eu quero Te pedir, ó Deus, que esse momento em que nós paramos, que o Senhor possa ajudar cada um a se autodescobrir, a se autoconhecer, a ter, Senhor, olhos que vejam e possam discernir aquilo que se passa em seus íntimos. Nós temos sido muitas vezes escravos de coisas que acreditamos e que nem são verdadeiras a nosso próprio respeito. Escravos daquilo que acreditamos que as pessoas pensam a nosso respeito. Escravos daquilo que acreditamos que será o nosso futuro. A verdade é, Pai, que nós precisamos ser livres. Livres de todas esses grilhões, Senhor. E livres de todo o nosso medo. E sabermos, Senhor, que o dia de amanhã pertence a Ti. Pai, aquieta o nosso coração. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E como a Tua palavra diz, o Senhor trará os seus cuidados ao dia de amanhã. E nós não temos que nos afligir com esse dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Então ensina-nos, Senhor, a vivermos o dia de hoje da maneira mais plena que possamos viver, Pai. Ajuda-nos a nos depararmos com os nossos próprios sentimentos. Que o Teu Espírito possa estar trazendo à luz aquilo que tem operado e nos influenciado por detrás dos panos, Senhor. E que nós precisamos encarar e enfrentar e muitas vezes arrancar e jogar fora. Outras vezes fazer crescer boas coisas que o Senhor tem depositado nas nossas vidas e que muitas vezes nós nem percebemos, Senhor. Então, abençoa-nos, Deus. Eu te peço, nesse momento de tantas inquietações, traz paz aos corações, traz quietude à alma, traz, Senhor, a convicção de que todas as coisas estão debaixo do Teu senhorio e de que as nossas vidas estão sob os Teus cuidados, Pai. Cuida, Senhor, da nossa nação. Cuida, Senhor, de cada nação espalhada pela terra e manifesta o Teu poder sobre toda a Tua igreja, Senhor. Sobre todo o corpo de Cristo espalhado pela terra, fortalecendo o Teu povo para um tempo novo, de novas ações que Tu farás através do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Nós te pedimos. Fortalece-nos e ajuda-nos para que possamos fortalecer uns aos outros. Assim a Tua palavra nos ensina que devemos contar uns com os outros e fortalecermos-nos mutuamente, Senhor. Assim seja a Tua igreja, vivendo em verdade e em amor, pelo poder do nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esse momento. E eu entrego em Tuas mãos cada vida aqui presente, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sai. Mais uma vez, obrigada. Nada. Muitos beijos. Beijo em todo mundo aí, que eu tô com saudade de todo mundo. Pois é, tá todo mundo com saudade de todo mundo. Mas em breve a gente vai estar juntinho. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Vamos poder dar muito abraço, muito beijo. Vamos Tá sim. Bom? Um beijo, fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, acabamos então a nossa live do Projeto Ignição. Não perca sábado que vem, sábado da Semana Santa, véspera de Páscoa. Nós teremos a nossa live aqui às 7 horas da noite. Você não pode perder. Vamos fazer uma mesa, né? Cada um separa aí um lanche para sábado que vem, para nós termos uma mesa de Páscoa nossa, tá bom? Então, foi muito bom ter vocês aqui. Até a próxima. Beijão!